Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. E vou falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Com dica, viu? Amanhã tem Libertadores, Sul-Americana, Liga dos Campeões. Um bilhetinho para você, ó. Fluminense The Strongest, gol no primeiro tempo. Chelsea e Real Madrid, mais de um gol na partida, né? O Chelsea vai ter que ir para cima do Real Madrid, perdeu por 1-0, vai se expor, e o Real Madrid é um time que faz bastante gols. Napoli, Milan, mesma coisa, só que eu vou colocar aqui, ó, Napoli ou empate, né? O Napoli vem muito forte aí nessa temporada. Então tá aí esse bilhetinho que deu uma odd muito boa. Para você fazer essa fezinha, tá aqui, ó, link no primeiro comentário, clica, vai abrir uma janelinha, faz o seu cadastro, coloca o código promocional do Cerrado, né? O primeiro depósito ou Pix, se você fizer, eles vão dobrar em bônus para você usar na 1xBet, desde que seja até o valor de R$ 1.200. Com o bilhetinho aí, tenho certeza que amanhã a gente vai mitar e ganhar uma graninha com a 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado, em 2023. Eu vou começar com uma notícia boa, né? O lateral esquerdo do Vasco, o grande Edmar, o Edmito, tá de saída, vai assinar uma rescisão de contrato e vai jogar a Série B pelo CRB, o clube de Alagoas, tá aí, que levou o Anderson Conceição, tá levando também o Edmar. Aqueles 4 jogadores que tinham renovação automática, que seria o Edmar, o Anderson Conceição, o Yuri Lara e o Thiago Rodrigues, todos eles saíram do Vasco. Um foi pro Japão, que é o Yuri Lara, outro tá no Vitória da Bahia, que é o Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Edmar foram para Alagoas, CRB, vão disputar a Série B. Boa sorte a todos eles aí, né? Claro, a gente faz críticas aqui ao profissional, ao trabalho, mas sempre respeitando o pai de família, o homem, né? Acho que isso é importante, separar as coisas, né? Eu vi muita coisa covarde que fizeram com o Edmar e a sua família, e acho que esse tipo de torcedor não cabe mais em clubes, principalmente aqui no Brasil. Beleza? Boa sorte para o Edmar mais uma vez. Maracanã, né? Nesta terça-feira sai a decisão na justiça sobre a possibilidade do Vasco jogar no Maracanã contra o Palmeiras no domingo às 4 horas da tarde. Lembrar que o Vasco entrou com um pedido na justiça que foi acatado, pediu para o Vasco jogar, foi dada uma ordem, né, para liberar o Maracanã para o Vasco jogar. Aí um desembargador foi lá e proibiu a venda de ingressos para segurar até que saiu uma decisão. E aí o Vasco fez uma outra petição, aí, um outro pedido na justiça para o desembargador chamado Luiz Eduardo, né? E aí essa decisão deve sair amanhã. E nessa petição aí, ou nesse argumento que o Vasco usou ao desembargador Luiz Eduardo, ele disse que o Maracanã não é do Flamengo, é um bem público, e provocou o Fluminense, chamando o Fluminense de assistente do Flamengo nessa situação envolvendo o Maracanã. A expectativa é do Vasco Palmeiras acontecer no Maracanã de casa cheia. Bom, mercado das especulações, segundo o site torcedores.com, o Vasco sondou a situação do meia Pablo Roberto, né, do Remo. Os executivos aí, o Paulo Brax, teriam entrado em contato com o Vila Nova para poder saber da situação do jogador, tá? Ele está jogando no Remo, só que pertence ao Vila Nova. Só que ele não formalizou nenhuma oferta, não fez nenhuma... ele só fez uma sondagem, não fez nenhuma proposta oficial por esse meia que joga no Remo e pertence ao Vila Nova. Eu não conheço, né? Apesar, aliás, várias dessas contratações do Vasco eu não conheço. E esse aí seria mais um vindo de uma série, que eu acho que o Remo não tá nem na Série C. Mais um aí vindo de um time que não disputa uma liga importante ou um campeonato importante no Brasil. Tá na Copa do Brasil, né? Tá na Copa do Brasil, venceu o Corinthians por 2-0 e jogando bem. Então tá aí a especulação, mais uma especulação sobre um meia que pode chegar ao Vasco. Para finalizar o vídeo, vou falar sobre a seleção da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que a seleção da galera, né? Votaram lá, saiu Léo Jardim,
Andrei Santos e Gabriel Peck, 3 jogadores do Vasco nessa seleção da galera. Algumas coisas chamaram a atenção. A primeira é o fato de os 4 times do Rio terem vencido a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Isso nunca havia acontecido no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, os 4 vencerem a primeira rodada. Foi inédito. E a outra coisa é que essa seleção da rodada tiveram só jogadores, para não dizer que tiveram só jogadores dos clubes do Rio, teve um jogador do Palmeiras, o atacante Flaco Lopes, né, que também está nessa seleção da rodada. E eu vou deixar a seleção para você ver como é que ficou parecendo aí a seleção do Campeonato Carioca. O Léo Pelé, acho que foi o cara que botou o Hulk no bolso, deveria estar nessa seleção, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam. Alô, torcedores! A sua seleção da primeira rodada do Brasileirão Açaí ficou assim. No gol, Léo Jardim plantou defesas pelo Vasco. A zaga joga em terras cariocas. Léo Pereira, do Flamengo, e Vitor Cuesta, do Glorioso. As laterais são rubro-negras, Wesley na direita e Ayrton Lucas, muito decisivo pela esquerda. Na volância, sobra a categoria com todo o talento de Gerson representando a nação e de Andrei Santos pelo Gigante. A meiuca é decisiva, distribui e marca. Gabriel Peck resolveu para o Cruz Maltino e Lelê estreou resolvendo para o Tricolor. O ataque crava e também resolve. John Kennedy é o presidente dos gols pelo Tricolor e Flaco Lopes, o hermano goleador do Verdão. O técnico segue implementando o dinizismo com classe e sucesso. Fernando Diniz foi o escolhido da galera. E aí, curtiu? A seleção voltou e quem escolhe é você pelo Twitter ao final de cada rodada. Entre lá e participe! Brasileirão, o campeonato do brasileiro. Bom, eu vou aqui para finalizar falar sobre um assunto que gerou polêmica e foi muito debatido nos programas esportivos hoje, né? Que é a nova recomendação da CBF com relação a cartões. Inclusive o ex-chefe de arbitragem aí, o Leonardo Gaciba, se mostrou preocupado com essa nova regra, que a ideia é meio que educar, entre aspas, à força os jogadores e os técnicos no futebol brasileiro, né? Parar com essa história de reclamação, é tolerância zero. Para você ter uma ideia, no jogo entre Atlético Mineiro e Vasco foram 11 cartões amarelos. 11. Para o Vasco, 5 jogadores tomaram cartão. Bambu, Rodrigo, Andrei, Peck e o Pedro Raul. Segundo ele, segundo o Gaciba, a partir da 4ª rodada teremos muito time jogando com desfalque de jogadores suspensos por causa dessa sequência de cartões amarelos que vão rolar nas primeiras rodadas. A ideia é coibir, é proibir, é educar à força esses jogadores para que parem de reclamar, para que parem de xingar, para que parem de ficar fazendo chilique com marcação de arbitragem. Os times que têm elenco qualificado, esses times vão ser beneficiados, porque tem jogadores para colocar em campo. Já os times que tem ali, né, só um time titular, só aqueles jogadores ali mesmo, e que se mexer cai muito a produção, que é o caso do Vasco, vai ter que fazer um trabalho voltado aí para o psicológico, ou para que os jogadores não caiam na cilada de ficar reclamando com o juiz, senão teremos sim, a partir da 3ª ou 4ª rodada, vários jogadores suspensos e que não vão poder jogar aí no Campeonato Brasileiro por causa dessa nova regra, tá? É regra, é para acabar com essa reclamação. Tem gente que achou legal, tem gente que acha que isso vai fazer com que a médio e longo prazo os jogadores comecem a ter isso no automático, parar de reclamar, e já tem gente falando que isso não vai resolver, isso não vai adiantar. O que vai acontecer é que vai aumentar o número de punição e o número de jogadores suspensos. Eu queria saber da sua opinião sobre essa nova regra, e a regra, são mais duas. A regra da prorrogação, né, que é para dar muito mais tempo de prorrogação no primeiro e segundo tempo, estão dando 5, 6, às vezes 8 minutos de prorrogação no primeiro e no segundo tempo, chegar a 10 também. E a da mesma linha, né, às vezes está um pedacinho do corpo do atacante na frente,
eles vão validar o gol porque o jogador e o zagueiro estão na mesma linha, às vezes é um joelho que está na frente, um pé, e isso não vai valer mais. Mesma linha é gol, tá? O que você achou dessas regras? Deixa aqui, desejar para você uma noite abençoada, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.